Oi, hoje na série Medo encerrando, vamos falar sobre morte. Eita, sobre morte, muita gente já parou para passar o vídeo. Não, gente, tem pessoas que vivem, tá morto, vive morrendo, vive morto e nem sabe, né? Mas se sabe, eu não entendo bem, mas tudo bem. Até inclusive o suicida, quando tenta tirar a sua vida, passa essa parte do medo e consegue, né, passar essa parte do medo que nós temos e tira a própria vida. Aí tem muitas coisas, tanto religiosidade como espiritualidade, como conhecimento aí, cada um acredita naquilo que deseja e aquilo que tem, né? Inclusive no meu livro Tudo é Deus, eu falo um pouco sobre isso, vendo na versão do próprio suicida, né? Porque muitas pessoas perguntam, cadê Deus, né? Quando aconteceu. E nesse livro ele dá uma visão diferente do ponto de vista de Deus, onde está Deus, né? De Deus, como se fosse Deus mesmo, e o ponto de vista de quem se suicidou. É muito interessante, porque é um ponto diferente, um ângulo diferente de onde se vê a morte de um suicida. E em ponto disso, a gente tem medo de morrer, mas a gente empurra com a barriga e não consegue entender isso, né? Não consegue buscar. E muitas vezes foge da vida, acreditando que, sei lá, ou esperando logo a morte, ou esperando logo que a morte não venha, ou não acredita que venha. E é tantas coisas, tantas respostas sem perguntas, perguntas sem resposta, é uma loucura. Mas a gente tem que, no meio dessa loucura toda, que a gente está buscando se entender, procurando respostas para tantas perguntas que a gente tem que fazer uma interessante. Quando a gente nasce, a gente é acolhido, ou por nossa mãe, ou por um médico, a gente é acolhido naquele momento lá. E eu acredito que a gente tem que pensar nisso. Quando a gente for, né? Aí a gente, e agora, né? E agora? Morreu, e agora, né? E agora? Esse agora, se ele for acolhido, quando a gente fizer a viagem, né? Vai ser bom se a gente for acolhido como a gente foi acolhido quando a gente nasceu, né? Porque é uma passagem. A vida, a vida, quando a gente nasce, a gente não tem noção de nada. A gente é acolhido. Então, deve ser muito parecido quando a gente morre, porque a morte, na verdade, é só do corpo. Independente de religiosidade aqui, a gente tem um corpo que a gente não cuida dele, é um templo, né? Um templo, um suporte, sei lá como você queira falar, onde a gente consegue agir, ter as ações através do corpo, através de nossa mente, nossos braços, nossas bocas. E aí a gente tem que usar isso a nosso favor, a gente tem que usar isso para o bem. Quando a gente usa por mal, quando a gente usa para morrer, porque quando a gente mata alguém, a gente morre também, né? Quando a gente faz mal a alguém, a gente também morre de certa forma. Então, tudo que a gente fizer, quando a gente cuida do inocente, a gente está vivendo, porque o inocente não tem como se cuidar dele mesmo. Quando a gente faz as coisas boas para a vida, quando a gente faz as coisas boas para nós, a gente está vivendo. Mas quando a gente faz o contrário disso, a gente está morrendo. Se você parar para pensar exatamente assim, cada ato ruim é uma morte. Uma morte do corpo, uma morte física, que consequentemente depois vai ser uma morte real de tudo, né? De tudo do corpo. Porque a gente sabe que a vida é eterna. A grande maioria acredita nisso, eu acredito também nisso. Mas o importante é a gente pensar, e agora? Que a gente também ser acolhido lá do outro lado, né? Não sei por quem, nem como. Isso aí não tem como a gente saber. Muita gente acredita em muita coisa, isso é real para elas, que elas acreditam, mas o importante é isso, é a gente se preocupar em viver as coisas boas, para quando a gente for, a gente ser bem acolhido. Deus abençoe vocês. Beijo grande. Até o próximo vídeo, ou série, né?